Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Muito obrigado pela presença de vocês aqui, certo? Antes de começar o nosso vídeo, já não esquece de deixar o like, se inscreve no canal se você não é inscrito, aqui embaixo, no botãozinho vermelho, e também compartilha com seus amigos que hoje o bagulho vai ser fera demais. Bom, estou aqui com uma pessoa jovem, de 45 anos, de 45 anos, uma pessoa que tem muito a agregar pra gente também. Gente, vocês vão gostar muito dele, tivemos um pouco de conversinha, porque não queria que ele falasse tudo, senão ia dar spoiler, né? Estou aqui com o pastor Creuze. é isso aí. É isso aí. É. Pastor, onde você nasceu? Eu nasci em São Paulo, capital. São Paulo, capital mesmo. É. E a vida inteira morou lá. Avenida 9 de Julho. Rodei Brasilzão, velho, aí um montão. Cara. É mesmo? É. Você Meu é pai era filho meio único? louco. Hã? Filho único? Não, eu tenho... Meu pai não era crente, né? Então tem uns par de irmão aí que eu nem conheço, na verdade. Que vai conhecer agora, né? Talvez esteja aí. Se ó. você quer saber quem é seu irmão, é o Creuze, é isso. Não, mas tu tá ligado que tem uns bagulho muito louco. louco? Né? Nossa. Uma vez tinha um rapaz que processou meu pai, né? Pedindo teste de DNA. Ô, louco. É verdade, No Ratinho? verdade. Não foi no Ratinho, foi no tribunal mesmo. E o meu irmão foi junto com meu pai. E o meu irmão falou assim, eu nem sei porque que o juiz pediu o DNA, igualzinho o pai. Mas no dia de colher o teste, o moleque não foi. O cara não foi. Aí ficou, tipo, sem a paternidade. Mas meu irmão falou, nem precisava. Então tem os irmãos mesmo perdidos mesmo? por aí. Tem os irmãos E perdidos. você é um dos mais velhos, mais novos? Com a minha mãe, eu sou o mais velho. Tá. Então, com a minha mãe, são 3 filhos. É eu e mais 2 irmãos que são mais novos que eu. Tá. Você não nasceu num lar cristão, então? Dividido, cara. Sabe aquela mulher cristã que faz as besteiras na vida? Então, minha mãe. Como assim? Minha mãe, cara. Seu filho que tá falando, viu? Não sou eu. Já falei pra ela. Pô, mas tu fez tudo errado, né? É filha mesmo? de pastor, presbiteriano, plantador de igreja. Casou com o incrédulo, cara. Casou com o incrédulo e penou na vida, porque meu pai deu mesmo? trampo. Mas casou com o incrédulo e aí sofreu, né? Então, consequências, né? Então, aí nós nascemos, os 3 irmãos. Hoje, graças a Deus, eu e minha irmã voltamos para a igreja, estamos firmes na fé, mas o meu irmão ainda não. Né? Então, a gente viveu isso, esse lar dividido. Né? Então, dentro de casa, a coisa funcionava mais ou menos assim, só para vocês terem uma ideia, galera. A mamãe falava assim, filho, você tem Jesus no coração, você precisa ter Jesus, né? Você precisa ir para a igreja, você precisa guardar sua virgindade, casar virgem e tal. Aí meu pai falava, essa porcaria de Jesus não existe, comprava uma caixa de camisinha, falava assim, pega todas as mulheres que você puder pegar na sua vida, porque depois que casar, acabou sua vida. Entendeu? Caraca. Esse era o conselho do pai, e o conselho da mãe o outro. Agora tu pega um moleque na flor da idade, quem que você acha que ele vai ouvir? Papai. É lógico, né? Então essa consequência, né, é pesada, muitas vezes não só na vida dela, porque minha mãe sofreu pra caramba, cara. Você imagina? Eu não me lembro assim de momentos do casamento do meu pai com minha mãe que teve paz, porque ele traía ela acho que se passasse um poste na rua, era capaz dele trair com o poste. Meu pai era fogo. Ele fala mano. isso com uma tranquilidade, sendo que... Não, porque, cara, o que eu vivi, tá ligado? Então, Sim, fica aquela eu coisa sei. assim, não é normal, não é legal, mas é a realidade da vida que a gente viveu em casa, sabe? De tocar telefone em casa, eu atender e a mulher falar assim... palavrão, xingar, porque era amante, que estava ressentida porque ele terminou com ela. Então, a gente cresceu nesse ambiente, né, de muita imoralidade, de muita coisa errada, assim. E por causa de uma escolha, né? Por causa de... Era uma luta, né, para ela, principalmente. Sim. Pro seu pai, não. Seu pai só Sim. chegava e falava para ela, né? E aí, vocês... cresceram na igreja ou vocês foram, depois saíram? Então, a gente foi na igreja até quando minha mãe conseguiu. Né? No meu caso, foi até uns 10, 11 anos de idade. Né? E aí você chega naquele dilema daqueles que têm a mesma idade que eu. Vou para a igreja ou assisto Ayrton Senna? Certo? Então, a gente ficava assistindo Ayrton Senna e o meu pai defendia a gente. Meu pai falou, não, meu filho... ele não quer ir para a igreja, ele vai ficar comigo. E aí a minha mãe já não tinha mais aquela autoridade sobre a gente para poder dizer, não, você vai ou sim ou sim. Então eu fui na igreja até mais ou menos uns 10 anos de idade, fui batizado com 8, 9 anos de idade, mas não era convertido.
foi mais aquele batismo assim, uma galerinha estava batizando, molecada que eu conhecia há 1000 anos, aí eu fui na onda, tipo, vou batizar também. Mas eu não era um crente, eu não tinha uma fé verdadeira em Cristo, não tinha um relacionamento com Deus. Eu tinha noções de evangelho, eu era um religioso, crescido dentro da igreja, eu conhecia a Bíblia, mas eu não conhecia a Deus. Então, essa foi mais ou menos o momento que eu saí da igreja, com 10 para 11 anos, quase 11 anos de idade. E aí, enfim, daí... Começa a viver a própria vida. Aí chutei o balde, né, cara? Aí fez tudo... Aí chutei o balde, assim, feio mesmo, porque somado ao fato de o meu pai não ser um exemplo de referencial bom, de um referencial cristão, pelo contrário, ele era muito questionador da fé cristã, ele era muito questionador, e o meu pai era muito intelectual. Meu pai ele tinha 5 faculdades, mestrado, doutorado, livro escrito na Organização Mundial de Saúde, um cara famosão, assim, professor da USP, da Universidade Federal de Minas Gerais, um cara muito famoso na área dele, assim. Então, ele tinha questionamentos contra a Bíblia, contra Cristo, contra a igreja. Mas ele se dizia ser ateu ou não? Muito coerentes, não. Ele dizia que todos os caminhos levam a Deus, que não existe um único Deus. Então, por exemplo, lá em casa... Era muito louco o bagulho. Você tinha na porta aquele feng shui, aí você tinha no canto da parede uma carranca, aí você tinha em cima da mesa uma pirâmide, um pote com moeda, você tinha o elefante branco de costas para a parede, você tinha a figa da Umbanda, você tinha a Bíblia aberta no Salmo. Tinha todos os caminhos que eles falavam? Tudo. Ele lia horóscopo de manhã antes de sair de casa, sabe? Então, assim, ele realmente acreditava que existe só um Deus e que todas as religiões apontam para o mesmo e único Deus. E ele seguia de tudo um pouco, assim, então dava tiro para tudo que é lado, né? Pé de coelho, semente de romã na carteira, todas as crendices que você imaginar estava embutido no pacote de religião dele. Mas o cristianismo em si era uma coisa que ele não... Era só mais um que estava dentro de um pacote, entendi. Assim, né? Ele falava isso para a gente, ele falava assim, eu atiro para todo lado, porque se... pelo menos um deles estiver errado, eu estou dentro. Né? Só que ele não tinha entendido, né, verdadeiramente que a fé cristã é excludente, cara. Ou tu tá com Cristo ou tu é inimigo dele. Dele. É preto ou branco, não tem área cinza no cristianismo. Né? E aí você começa a viver a sua vida, claro, com o apoio do seu pai. E quando que você tem o estalo de, peraí, tem alguma coisa errada? Cara, foi um processo, porque assim... juntou que, além disso do meu pai, a gente mudou de cidade, quando eu tinha 12 anos de idade. Até os 12 anos, eu era um excelente aluno, minhas notas eram top, eu ganhei um monte de prêmio escolar, competição de matemática, de coisa assim, eu era muito bom na escola, até a 4ª série. Quando a gente mudou de cidade, juntou com as crises que a gente vivia dentro de casa, meu pai e minha mãe, a mudança de cidade, que eu não queria mudar. A gente morava em Belo Horizonte nessa época, e a gente mudou para Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. E aí, cara, juntou que a diretora da escola falou assim, que a escola antigamente, que vocês são mais novos, talvez não sabem, mas a escola era dividida por qualidade do aluno. Os alunos nota 10 ia para a turma A, mas aí tinha a turma C, que era aquela turma que era só os tranqueira da escola. E como eu vim de um outro estado, a diretora decidiu falar assim, não, ele está vindo de outro estado, a gente não conhece ele, vamos botar ele nessa sala C para ver como é que ele se desenvolve. E, mano, aí você já pega um moleque fora da igreja, em crise, com o pai incentivando as coisas erradas, mano, aí eu pulei de cabeça, né? Maconha. E aí você entrei numa galera barra pesada, assim, né? Estudava escola pública, porque meu pai era comunista, socialista, ele acreditava mesmo no bagulho, então em casa a gente vivia o socialismo de verdade. A gente nunca teve carro, a gente sempre andou de busão ou de táxi. Meu pai era um cara super simples. Se você cruzasse com meu pai na rua, você não ia dizer que o cara é um doutor com 5 faculdades. Você ia ver um negão. Mas seu pai é de origem de qual? Boa. Ele é europeu? Não, é africana. A minha avó
a minha bisavó, a avó do meu pai, veio para o Brasil de navio negreiro. Entendi. Desculpa, a minha tataravó veio para o Brasil de navio negreiro, a minha bisavó foi escrava aqui no Brasil e a minha avó nasceu na lei do ventre livre. Então, ele vem de raiz africana, mas o pai dele era português, rico, cara super rico, também dentista, porque meu pai era dentista e o meu avô também era dentista. Meu avô foi pioneiro da odontologia no Brasil, foi o primeiro consultório móvel do Brasil. Sabe aquelas jardineiras, aqueles busãozão de filme antigo? Esse caminhãozão bem antigo mesmo, com aqueles farolzinhos redondos na frente. Sei. Ele montou um consultório de odontologia em cima daquilo e ia para os interior cuidar do dente da galera, a troca de porco, galinha, o que pagasse, o que tivesse para pagar. Então foi bem pioneiro na odontologia mesmo no Brasil. E o meu pai seguiu a mesma linha, só que o meu pai era o filho da pretinha, né? O português, ele tinha a família rica dele, que era a mulher portuguesa, branca, e tinha a pretinha, que era minha avó, né? Que era a negrinha, que vai nascer o meu pai, meus tios nasceram ali nessa família. Então, meu pai era como se fosse um filho bastardo, mas que teve muito privilégio na vida, né? O famoso mulato, né? Que nasce da mistura do escravo negro com a branca, e vai ter muito privilégio porque o branco consegue. Então, meu pai sempre, entrou em primeiro lugar na USP, um cara que sempre teve muita coisa boa na vida, assim, pela família da parte de pai. Então, a minha origem é essa, é africano por parte de pai, né, e de vô, de vó e português de parte de português. Entendi. Mesmo. Então, é isso. O que você tinha perguntado? Aí, como que você tem o estalo, né? Que você estava já no processo. Verdade. Então, cara, eu mergulhei de cabeça no mundão. E realmente você continuou na sala C lá, por exemplo? Você não... Aí eu já perdi o ano. A vontade de querer estudar também, né? Já bombei de escola, reprovei. Naquele mesmo ano eu reprovei. E, cara, eu mergulhei muito, muito feio em droga, assim, pesado mesmo. De me envolver com droga pesada, enfim, coisa bem ruim. E na época, quem lembra aí, talvez, década de 90, a galera mais da minha idade, lembra a década de 90, era uma época muito de gangue, né? Tinha aquelas gangues de cada bairro tinha uma gangue, que você não podia entrar no bairro do outro. E Ribeirão, nessa época, ficou muito violenta, né? Então, era esse movimento, assim. E a minha conversão foi muito engraçada, assim, foi muito. Mas você não fazia parte de gangue nenhuma? Fazia. Eu fazia, por exemplo, eu estudava numa escola pública, mas meus amigos todos, a gente morava num bairro de classe média alta, galera toda de grana. E eles não tinham coragem de ir na boca de fumo comprar droga. Então eu ia. E eu vendia droga para todo mundo dentro da escola. Fazia a graninha. Entendeu? Fazia a grana para não precisar pedir dinheiro pro pai e pra mãe. Seu pai nem cogitava disso, nem... Cara, meu pai trabalhava tanto... Que ele nem dava atenção era muito raro. Meu pai, ele dava aula nas 5 universidades, ele saía de casa na segunda-feira, voltava no sábado para, tipo, lavar as roupas, encher a mala e sair de novo, entendeu? Então, meu pai era muito ausente dentro de casa. Muito, extremamente ausente. E a minha mãe, cara, sozinha. Minha mãe era advogada, ela trabalhava também. Então, advogada, trabalhando e cuidando de 3 filhos, perderam o controle total. Né? Perderam o controle total, a gente fazia o que queria. Não tinha pai e mãe. Né? Tipo, vocês eram donos de vocês mesmos? Era meio vida louca, assim. Cada um se virava. Dentro de casa, minha mãe sempre foi assim, então, tipo, quando a gente fez 12 anos, ela ensinou a cozinhar, ensinou a lavar roupa, ensinou a limpar o quarto. Cada um por si. E a gente tinha empregada, mas ela falou, agora, a partir de hoje, a empregada não faz mais nada, você limpa suas coisas, então, com 12 anos, eu já tive que me virar, e aí ficou cada um por si. Meu pai também, nessa filosofia comunista dele, esse bagulho louco, né, muito doido, cara, a gente fazia mercado, cada um fazia o seu próprio mercado. Tipo, ele dava a grana para cada um, sua cota lá, falava, dentro da sua cota você compra o que você quiser. E não era besteirinha, tipo chocolate, não, tinha que ser comida real. A comida, de maneira geral, era ele, assim, o básico. Mas o resto, qualquer coisa que a gente quisesse, higiene, suco, escova de dentes, era com a gente.
Caraca. Então, cada um tinha o Mas seu. Mas o que levou seu pai a ser assim? Cara, muito estudo e acho que acabou acreditando. Eu acho que é a filosofia mesmo. Ele acreditava na parada do comunismo mesmo, assim, de que ia dar certo, sabe? Esses bagulho. Nunca foi filiado a partido nem nada, mas a cabeça muito forte nisso. E vivia essa filosofia, cara. É muito louco, assim, você conviver. Nossa, mas para ele ter te influenciado era muito mais fácil. Muito. Você estava numa época de descobrir as coisas. Pô, dinheiro na mão, que ele dava. Eu cuidava da minha própria vida. Então, não tinha... E ele não deixava minha mãe se meter muito, sabe? Ele, não, deixa o moleque, deixa eles, vão aprender, deixa do jeito deles. Tanto que cada um... Era muito... você se vira na vida, sabe? E aí, cara, nessa época, eu fiquei nesse mundo, assim, bem largado, bem zoado mesmo, sei lá, dos meus 11 até os meus 18 anos. Até os 18 anos. Quando eu fiz 17 anos, eu comecei a namorar uma menina. Também vida louca, que nem eu, conheci num busão. Né? A gente conheceu num busão, voltando da escola, já foi para a cama no mesmo dia e bagulho louco. Vida de mundano mesmo, totalmente mundano. Só que essa menina, ela era da Umbanda, cara. Ela batia um tambor, tá ligado? Ela gostava dos bagulho e da Umbanda pesada, daqueles bagulho de fazer sacrifício na esquina, tá ligado? A mãe dela era mãe de santo. A mãe dela era mãe de santo. E aí, cara, existe um monte de coisa interessante, né? Por ter crescido dentro da igreja, eu me lembro assim de estar nas rodas, todo mundo fumando maconha, todo mundo louco, doido, assim, chapado. E eu olhava para os meus amigos e vinha um pensamento na minha cabeça: tu não é igual a esses caras. Tu não é igual a esses caras. E eu tinha uns sonhos muito loucos, assim. Quando eu comecei a namorar com essa menina, ela era de um bairro vizinho. E eu, da gangue de cá, não podia entrar no bairro de lá, ainda mais para namorar uma menina de lá, mano. Era morte. Era morte, caraca, pô, era morte. Eu vi cara morrer por causa disso. Porque as minas de lá é de lá. Só namora os caras de lá, entendeu? Entendi. É tipo meio tribal mesmo o negócio. E aí eu comecei a namorar essa menina do bairro vizinho e tal. E eu ia lá pra namorar com ela, morrendo de medo, né? Mandando na rua, tipo, vou vivo, volto morto, louco. Né? Eu ia com um canivete, morrendo de medo. Porque, mano, caraca, velho. Se cruzar com os caras era morte, velho. Era mesmo, não era fácil assim. E tinha treta antiga, sabe? Que você tretava com um cara, batia nele, o cara falava, vou pegar você, seu rosto, e aí o irmão do outro, e virava aqueles negócios que não tinha fim. E aí eu me lembro, cara, de sonhar de noite, de eu indo para esse bairro, e os caras me cercavam na rua, e todo mundo tentava me bater, e não batia. Parecia que eu tinha um escudo invisível em volta de mim, eu ia andando na escuridão, e esse escudo impedia que os caras batessem em mim. E eu me lembro de acordar assim de manhã, assustado com o sonho, e falar para minha mãe: ô mãe, tive um sonho assim, assim, assim. Ela crente, né? Falava assim: filho, você é um protegido de Deus. Cara, eu não respeitava Deus, eu xingava Deus, de todos os palavrões que você imaginar na sua vida. Uma vez minha mãe chamou um pastor lá em casa para conversar comigo. A primeira palavra que eu me referi a ele é filho da mulher da Casa da Luz Vermelha. Foi, tipo... Eu não tinha respeito. Não tinha aquela vontade de... Não, e era aquela coisa de profanar mesmo. Assim, se eu soubesse que eu estava lidando com alguém religioso, eu tinha prazer em profanar, em falar as coisas mais absurdas possíveis para afastar a pessoa. Sim. Né? E aí minha mãe começou a falar. Todas as vezes, eu tinha um sonho, tinha uma coisa, eu pensava. E era muito esquisito. Né? Para mim não foi difícil crer na eleição, porque era muito esquisito. Sim. Eu tinha uma sensação constante no meu coração, no meio da bagunça, no meio da farra, sempre tinha uma voz, alguma coisa que te incomodava. Que me incomodava. Falava, esse não é o seu lugar, você não é igual a essas pessoas. Sempre foi uma coisa que me perturbou. Mas, enfim, estava curtindo, não queria saber. Não dava atenção para isso. Não dava atenção. E aí comecei a namorar com essa menina da macumba e isso foi um choque. Porque, tipo assim,
ser crente eu não sou, mas macumba já é muito pra lá. Já cruzou muitas barreiras. Você não tá certa, mas eu também não. Então, assim, aí eu fui falar pra minha mãe. Cheguei pra minha mãe e falou: mãe, você tem que levar essa menina aí na igreja. A menina, não eu, a menina. Aí ela falou, a minha mãe virou pra mim e falou assim: eu não vou levar ninguém na igreja. Se você quiser levar ela na igreja, leva você. Toma. Aí eu falei: mãe, quero saber de igreja e tal. E aí, nessa época, a minha igreja era uma igreja batista, a primeira igreja batista em Ribeirão Preto, ultra tradicional. Aquela igreja que tocar bateria no templo era pecado, tá ligado? Era demônio, a baqueta da bateria é o chifre do capeta, né? O bagulho era louco. Era bem tradicional, assim, bem conservador. As mulheres de saia, os caras de terno e gravata, aquele negócio bem conservador. E, nessa época, a igreja começou a mudar. Eles começaram a deixar os jovens fazerem cultos no templo, com bateria, com tudo isso. E numa dessas, minha mãe chegou e falou assim: o Oficina G3 vai tocar na igreja lá. Conhece? Conhece a Oficina? Vocês conhecem? É coisa de gente velha. Acabou, né? Não existe mais Oficina, né? Não sei. Não Oficina. Tem ainda? Tem ainda? Tem. Aí, o que acontece? Ela falou assim: é uma banda de rock. Pra cima de mim na igreja? Aí eu falei: banda de rock na igreja? Isso aí eu pago pra ver. Eu falei: eu vou. Aí eu fui, cara. O Oficina tocou, rockão pesado, mano. Os molecados arrancaram o banco da igreja, todo mundo pulando, foi mó da hora. E aí, depois, o cara começou a pregar lá. Eu nem lembro quem foi que pregou, mas o cara começou a pregar. Um cara aleatório, não era ninguém da banda. Eu acho que era alguém da banda, mas eu não lembro quem. O cara começou a pregar e falar de Jesus, e do evangelho, e do perdão. E na hora que você viu que o cara ia começar a falar... Eu falei: eu não vou ser otário, né? Eu já pensei na hora. O cara começou a pregar, eu falei: já vem essas palhaçadas de crente, tá ligado? Não sou otário, não vai me enganar, não caio nessa, tá ligado? Já comecei a criar os gatilhos mental para me afastar. E aí o cara começou a pregar e falar do amor de Deus. E algumas semanas antes, eu tinha tido uma experiência cabulosa, assim, que foi... Deus livrou a minha vida de morrer. Eu estava usando droga, eu estava numa festa, fazia 3 dias, usando droga, virando noite atrás de noite, bagulho cabuloso. E aí eu saí da festa para fumar um baseado, e a polícia veio. E quando a polícia veio, eu era do movimento punk. Então, eu odiava a polícia. A polícia chegou, eu já cheguei zoando com o policial, zombando. Falou: você é um idiota, você só chega em mim porque você está de farda, e peitando mesmo os caras. O cara se irritou, começou a dar burdoada, eu comecei a reagir, e gritar, e xingar o cara. Aí os caras me algemaram, me jogaram na traseira do carro, e um dos policiais falou assim: vamos matar esse moleque? E, na época... Estava morrendo muita gente lá em Ribeirão Preto pela polícia. Tinha um grupo de extermínio dentro da polícia. E os caras me jogaram dentro do carro, saíram com o carro do bairro onde eu estava e começaram a pegar uma rodovia em direção aos canaviais, lá em Ribeirão Preto. E, cara, eu estava meio assim, eu estava muito drogado, muito chapado, então eu não lembro, às vezes eu acordava, às vezes não e tal, mas eu me lembro de uma cena. O cara pegou minha carteira e começou a puxar de dentro os documentos, e aí ele puxou os 2 cartões. Cartão do meu pai, cartão da minha mãe. Aí o cartão do meu pai, professor, doutor, da USP, não sei o quê, blá, 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 blá. Pegou o cartão da minha mãe, advogada, tanto sei o quê. O cara olhou, virou pro parceiro dele e falou: mano, não vamos mexer com esse moleque não, que vai dar treta. É filho de playboy. Vamos levar ele para casa. Né? Aí, isso você lembra? Lembro. Essa cena ficou muito marcada. Os caras iam me matar, cara. Porque eu, de fato... Se eu tivesse sem carteira, no caso... Porque, de fato, eu zoava policial, eu xingava, eu não tinha medo. Nunca tive medo. Eu fui um cara sempre muito idiota, no sentido de... no sentido de não ter medo. Eu ia para cima, sim. Eu não tinha esse negócio. E aí, os caras me levaram para casa. E eu cheguei em casa, virado de droga, zoado, e os caras chegaram, contaram para minha mãe a situação que eu estava. Meu pai não estava em casa nesse dia, só estava minha mãe.
ela abriu o portão já chorando, porque imagina, uma advogada, cara. Mãe, né? E o escritório dela era na porta de casa, então tinha lá a placa, doutora, advogada, tudo. Né, num bairro de classe média, a polícia chegando, eu algemado dentro do carro, aquela situação horrorosa. E o que acontece? Ela me tirou do carro, falou, vai para o seu quarto dormir. Eu entrei para o quarto e dormi 24 horas direto. Quando eu acordei, levantei, falei, vou bater um rango, fui na cozinha, minha comida preferida preparada. Arroz, purê de batata e carne moída. Aí, a minha mãe veio e eu falei para ela assim, tu é muito louca, mano. Eu tô zoando a tua vida. Não tô nem aí para você e você fazendo coisas para mim. Por quê? Por que você faz isso? Aí ela virou e falou assim, por causa do amor de Jesus por você. Então, aquilo foi o momento que eu falei assim, como assim o amor de Jesus por mim? Porque eu xingava a Deus, eu desrespeitava pastor, não cabia na minha cabeça como é que alguém que eu odiava tanto podia me amar tanto. E aí, nesse dia do Oficina G3 na igreja, que foi tipo uma semana depois desse fato, o cara começou a pregar e falar sobre o amor de Cristo por mim. E eu só ouvia isso. Eu amo você, eu amo você. O cara, eu não sei, o cara fala blá, 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 mas no meu ouvido outra coisa. Só entrava eu amo você, e eu quero você, e você é meu. Uma coisa muito forte, assim. Só que aí, quando o cara fez o apelo, eu falei assim, mas não vou ser idiota de pagar mico lá na frente, né? Por que eu vou ficar aqui? Cara, o primeiro que estava lá na frente era eu. Primeiro, chorando, me entreguei mesmo, foi um momento muito especial. E a sua namorada foi com você nesse dia? Não, ela estava no show, mas ela não se converteu, não. Tá. Ela foi junto, mas não quis nada e tal. Então, ali eu me converti. Ali eu tomei uma decisão por Cristo, né? E, cara, eu precisava, naquele momento, ser radical. Então, assim, eu tinha o cabelo na cintura, cortei o cabelo, eu tinha acho que uns 8 ou 9 brincos na orelha. Assim. Tirei todos os brincos, piercing, queimei todas as minhas camisas de rock, doei todos os meus CDs. Eu tinha mais de 300 CDs de banda, de música. Nossa, naquela época o Charlie Brown estava começando, né? Cara, o Charlie Brown foi um pouco depois. Era Nirvana, Pearl Jam, Metallica, Pantera. Eu tinha tudo. Você não era da época que o Rodolfo Abrantes já tocava? Não, sim, Raimundos. O Raimundos. Raimundos. Então você já curtia demais Raimundos. Curtia muito. O Rodolfo Abrantes hoje é uma pessoa que ele é. E aí, cara, eu realmente fui radical. Toquei o fogo em tudo, mandei tudo embora. E, cara, eu ia na igreja todo dia. Eu ia no culto de senhoras. Tinha um culto de senhoras às terças-feiras de tarde. E você ia? Só as velhinhas. Eu ia. Eu ia no culto da MCA, Mulheres Cristãs em Ação. Na igreja. O cara tá Mulheres Cristãs em Ação. 3 velhinhas. Uma dormia, uma pregava e a outra levava as 2 embora. Ia no banheiro a cada 5 minutos. Muito engraçado. Nossa. Mas eu estava lá. Então eu fui radical, eu fui para a igreja mesmo, me converti mesmo, óbvio. Um processo. Sim. Processo. Ainda o namoro, por exemplo, sexo, não parei. Né? Então, assim, foi um processo, foi uma conversão que, inicialmente, aquilo que precisava mudar na minha vida, eu fui radical, comecei um processo de transformação. Mas a igreja, cara, a igreja não tinha discipulado, não tinha alguém que acompanhamento, chegou... né? Não tem um cara que chegou junto e falou, agora eu vou cuidar de você, eu vou te acompanhar, vamos nos encontrar uma vez por semana. Não teve isso. Tá. Eu fui lá para a classe de doutrinas lá, conhecer o DNA da igreja e tal, e é isso aí. E entrei para dentro da membresia da igreja. Não me batizaram de novo, porque, você já foi batizado, não precisa batizar de novo, tal, não sei o quê. Não importa se foi crente ou não, sei lá, muito esquisito. Uhum. Mas, enfim. E aí eu comecei a frequentar a igreja firmaço. Então, essa foi e a mudança foi radical, assim, e para você sair da sua amizade, tipo, da galera, da gangue, por exemplo? Cara, para você foi difícil ou você chegou literalmente e falou, Foi radical. Foi radical. Eu fui para a igreja no sábado,
Eu saía de casa na quinta, eu voltava o dia que eu queria, na farra. Eu fui para a igreja no sábado, me converti no sábado, nunca mais eu saí com os caras. E assim, os caras te excluem, né? Que eu chegava e falava, cara, estou numa outra pegada, eu aceitei a Cristo. Você prega Jesus para todo mundo, né? Eu falava de Jesus para todos meus amigos. Meus amigos riam na cara, zombavam, falavam, você é idiota, você caiu nessa... Era você antes de converter. Você caiu nessa dos crentes, você é um babaca. E tipo assim, a década de 90, não tinha tanto crente que nem tem hoje. Sim. Hoje você fala assim, eu sou crente, vai ter 30 crentes do teu lado. Na década de 90, chegava numa sala de aula com 30 alunos, você era o único crente, nego. Não tinha, o que tinha de crente era universal. Nossa. Era o que tinha de crente na década de 90. Então, era você chegar e falar, eu virei crente, você está no universal, cabeça das pessoas. Então foi bem radical nesse sentido. Mas aí foi assim, cara, a mudança foi tão impactante que pouco tempo depois minha namorada virou noiva, se converteu também. Depois o irmão dela se converteu também, a irmã dela se converteu também, a mãe dela se converteu, o pai dela se converteu. E praticamente a família inteira hoje é cristã, é evangélica, dessa namorada, né? Mas nesse período eu voltei para a escola, porque eu tinha abandonado o estudo, voltei para a escola, e aí eu percebi o quão o mundo é destruidor, né? Porque quando eu voltei para a igreja, toda aquela molecada que eu cresci, que eu conheci na igreja pequeno, cara, já estavam os caras casando, entrando em empresa, terminando faculdade, os caras com a vida já, né? E eu era um Zé Nada, cara, o Zé Ninguém, que abandonou a escola, e o Zé Droguinha, só usava droga, não tinha nada na vida, entendeu? Então, foi um choque, assim, eu falei, putz, eu perdi minha vida, né, cara, acabou, porque, mano, né? E aí, nesse período aí, eu comecei a me dedicar, voltei para a escola, terminei a coisa e entrei na universidade, entrei para fazer odonto, igual meu pai, meu avô. E quando seu pai descobriu que você... Descobriu não, você chegou para ele e falou, pai, ó, sou crente agora. Isso não aconteceu nesse momento, assim. Eu falei para ele falou para mim, você está indo na igreja da sua mãe? Aí eu falei... Ele percebeu a mudança. Né? Eu falei, tô, pai. Mas assim, nesse tempo, ele já estava separado da minha mãe. Então eles já tinham se separado, se divorciado, e eu não tinha muito convívio com ele. Mas ele falou, pô, tu tá indo na igreja da sua mãe, né? Aí eu falei, tô. Ele falou, ele só balançou a cabeça assim, falou, cada um sabe de sua vida. E não falou nada. Porque também, naquele momento, eu não testemunhei da minha conversão para ele. Na cabeça dele é só, tô indo na igreja. Né? Que ele ia de vez em quando também. Então, mais uma coisa assim. E aí, cara, eu entrei na faculdade, comecei a fazer odonto, estava no primeiro semestre de odonto, na UNAERP, lá em Ribeirão Preto. E um dia eu estou no laboratório da faculdade, a faculdade tinha uma clínica que atendia a população gratuita, né, para os alunos treinarem a profissão. E eu estava na clínica com o professor e já fazia mais ou menos uns 9 meses, 8 meses que eu tinha me convertido, estava firme na fé, aquele fogo de novo falar crente, evangelho e tal. E aí, no domingo anterior a esse fato, o quarteto, o Palavra da Vida tinha um quarteto, chamava PV4. E esse quarteto foi cantar lá na minha igreja. E quem pregou foi o Johnny Heimer. E apresentou o seminário e tal. É de boa, estou fazendo faculdade e tal. Mas aquilo ficou. Então eu fui para a faculdade durante a semana, estou lá na clínica, a mulher com a boca aberta lá, e o professor lá mostrando os dentes. Esse aqui é o dente número tal, primeiro semestre, só para conhecer, né, a numeração dos dentes, a anatomia da boca, aula de anatomia e tal. Eu olhei para aquela mulher e, cara, veio na minha cabeça o pensamento assim, mano, aí vai eu,
faço odonto, arrumo os dentes dessa mulher, deixo os dentes branquinho, bonitinho. Ela atravessa a rua ali na esquina do consultório, é atropelada por um caminhão, morre e vai para o inferno. Serviu da quê? Para que minha odontologia? Foi esse pensamento que me ocorreu na cabeça naquele momento. Cara, eu saí dali, da clínica, fui direto na secretaria, tranquei a matrícula, cheguei em casa, falei para minha mãe, eu vou para o seminário, daquele gringo que veio pregar aí domingo, eu vou para lá estudar. Acho que foi maior, né, para ela, a maior alegria, né? Falou, poxa, meu filho se converteu mesmo, né, cara? Foi bem forte. Fui conversar com o pastor da igreja, o pastor falou, graças a Deus, né? Pelo menos alguém discipula esse cara doido aí. 8 meses ninguém discipulava, pô. Acho que o pastor falou, hoje é a oportunidade. Aí a igreja apoiou. Empurra, a igreja apoiou. A igreja viu a oportunidade de se livrar. Eu acho que falou, essa bomba aí, manda embora. A igreja vai, né? A igreja fala, manda embora, que você tá tranqueira, né? Entendeu? É que ele entendeu? Demorou para ele pegar. Então, eu vim para o Palavra da Vida, cara. Quando eu cheguei aqui né? Em Atibaia, quando eu cheguei aqui no Palavra da Vida, eu tinha exatamente 1 ano e 1 mês de crente, de convertido. Cara, eu não lembro a minha data de conversão. Você lembrava certinho. Eu me lembro hoje, assim, muito engraçado, sabe? A primeira aula que eu tive foi com o Marcelo Silva, um dos professores que tinha no seminário aí. Ele dava aula de teologia sistemática. Na verdade, era Doutrinas 1 na época, né? Conhece o Marcelo? Marcelo Silva. Ele dava de Doutrinas 1. Aula de Doutrinas 1, e minha turma tinha um monte de filho de pastor, um monte de moleque crescido dentro de igreja, tá ligado? Aí começou uma discussão, calvinismo, arminianismo, eleição, e os caras quebrando o pau na sala de aula e citando texto bíblico. Mano, eu era um bebê na fé, não sabia nada da Bíblia. Eu cheguei no quarto, primeiro ano, e fui procurar no dicionário Aurélio o que era calvinismo. Eu não sabia, pô. Nada, cara. Nada. E ali eu comecei a perceber o quão defasado eu estava em relação aos meus amigos de turma. Né? E aí, mano, eu falei, não, então vamos para as cabeças nesse negócio mesmo. Então, enquanto estava todo mundo jogando bola, resenha, né? Fazendo resenha, era eu dentro da biblioteca, lendo, estudando, que nem um nerd. Eu virei um nerd total. Minha vida era ler, estudar e me dedicar à Bíblia, né? Então, eu queria chegar no mesmo nível da turma, né? Sim. Então, isso aí foi processo, né, de Deus na minha vida, ali, de aprender mais da Bíblia, de teologia, tomar consciência de tudo. E foi aqui no PV, no meu 2º ano, que eu tomei consciência de que sexo estava errado. Já era seminarista, já era líder de jovens na igreja, já estava fazendo um monte de coisa, mas transando com a namorada. Né? E aí, numa pregação do Carlos Oswaldo, na capela, sobre Isaías, pareceu que o fogo do inferno ia abrir assim, eu ia cair dentro. Né? O Carlos, quem conheceu, sabe que o bagulho era pesado ali, o negócio era bruto, o sistema era bruto. E ali foi que eu tomei a consciência, que eu falei, agora é a hora de tratar isso. Então foi ali, aí procurei os orientadores, aí vem todo um processo de disciplina. Sim. E que Deus me tratou ali. Então, basicamente, é aí a conversão e a vinda para o seminário. E aí, no seminário, você decide ser pastor ou ser missionário? Cara, eu sempre tive uma inclinação maior para ser missionário. Né? Contei já aqui no domingo, né, na igreja, que foi numa aula do Totti, no PV, aula de Atos, que ali eu ganhei uma paixão muito grande por missões. Tanto é que, durante todo o meu tempo de seminário, 5 anos, todos os meus estágios foram missionários. Eu não fiz nenhum estágio pastoral. Todos os estágios vou para MEAP, vou para a Amazônia, Ribeirinho, sempre foi... viagem missionária. Viagem missionária, sempre foi. Mas dentro desse processo de disciplina que eu passei, o namoro terminou.
né? Mas ela era crente? Ela era crente. Tá. Crente, mas não fazia ficou na seminário. igreja. Não fez seminário com você? Não fez seminário. E esse foi o grande problema, porque quando eu cheguei para ela e falei assim, olha, eu vou ser pastor mesmo e eu acho que eu vou ser seminário. Eu vou ser missionário. Eu acho que eu vou ser missionário, acho que eu vou para o campo missionário. Aí essa mina falou, não quero nem ser mulher de pastor, nem de missionário. Eu falei, então tá bom. Cada Deus te livrando. Né? Cada um segue o seu rumo. Né? E aí, esse namoro acabou nas férias. Em julho, eu fui fazer estágio na MEAP, lá em Ariri, perto de Cananéia, aqui na divisa de São Paulo com o Paraná. Nossa. Trabalhar com ribeirinhos, meio da mata, mano. É uma vila que, na época, só chegava de barco. Esse barco velho da MEAP caindo aos pedaços. Se parar, já era. Louco. 6 horas para chegar. E aí foi lá, nesse estágio, que a minha esposa foi com a equipe da igreja dela fazer um estágio de missões. Então foi ali que eu conheci minha esposa, no campo missionário. No campo missionário. Ela chegou com a equipe para trabalhar, eu estava lá fazendo estágio, recebi a equipe e era muito louco, porque ela estava com um grupo de jovens da igreja. Então chegava à noite, a molecada tocando terror, fazendo piada, cantando música, paródia de música de crente, brincando normal. Ideia para fazer nosso acampamento aí, ó. Ideia normal, assim, de jovem crente. Mas a minha esposa, a Arite, ela ficava de lado, lendo a Bíblia. Aí quando ela saiu para tomar banho um dia, eu peguei a Bíblia dela, abri assim, mano, a Bíblia toda marcada. Toda. Tipo, de Gênesis, Apocalipse, tudo marcado, tudo anotado. Eu falei assim, mano, essa mina é diferenciada, isso aqui gosta de Deus mesmo. Eu falei, pô, que legal. E aí eu cheguei para ela, né, na época eu estava no processo de disciplina, o PV me botou não podia namorar durante 1 ano. Era proibido. Você ou o PV? O PV colocou a regra, não podia namorar 1 ano. Nem conversar com ninguém. Ô, louco. Era pá. Acabou. Então eu estava 2 anos dentro do Palavra da Vida aprontando, né, mano? Não. Então a disciplina foi no ritmo que eu merecia, acho que naquela hora ali. E aí eu conheci ela 2 meses depois de ter recebido a disciplina. Aí eu peguei o telefone dela, ela voltou para a igreja dela, eu voltei para o PV. Que ano mais ou menos isso? 2000. Ano de 2000. Não, 99. 1999. É mesmo? Tava nascendo. Pô, tô velho, hein, mano? Nossa. Então, 2000. 99, foi 99. Aí eu peguei o telefone dela, liguei para ela, cheguei aqui no PV, liguei para ela, falei, contei tudo para ela. Tava vivendo assim, um namoro tudo errado, perdi 4 anos da minha vida nesse namoro, não estou aqui para brincadeira, não quero ninguém para ficar de papo, estou em disciplina, só posso conversar com alguém com vistas a namoro ou qualquer coisa daqui a 1 ano. Eu gostei muito de você. Você quer casar comigo? Caraca, velho. Se você fizer isso hoje, zoado, você vai ser muito, né? Aí ela chegou e falou assim, eu também estou vindo de um namoro tudo errado, eu acabei de me converter faz 2, 3 anos, também não estou para brincadeira, sim, eu quero casar. Eu falei, então tá bom, daqui a 1 ano a gente conversa. Então foi isso. Hoje em dia é diferente. Hoje em dia você demora 1 ano para falar com a pessoa. Foi basicamente isso aí. Que isso, velho. Foi basicamente. A gente ficou um tempo sem se falar. Real mesmo? Mas a cabeça, tipo, é aquela lá? É aquela lá. Não, apaixonadão, né? Gamado e tal. Porque aí tive que esperar. Quando deu um tempo, um pouco antes de dar 1 ano, aí meu orientador falou assim, eu já sei que você já tem alguém em vista, né? Porque eu já tinha conversado com ele. Era o Darcy Zborowski. Aí eu falei, Darcy, tem e tal. Ele falou assim, tá liberado, pode namorar. Aí a gente começou, né? Já, e a gente casou logo. Eu me formei, a gente começou a namorar em 2000, final de 99, começo de 2000. Eu me formei em 2002 e a gente casou em 2002. Já rapidinho, 2 anos. Traduzindo, a gente precisa fazer uma viagem missionária urgente.
A gente precisa ir pro meio da galera, chamar outra galera e não ter papinho. É chegar, quero casar, não quero nem namorar. Namorar. Chega direto. Mano. Papo. Encontrou, é crente, é fiel a Deus. A Bíblia tá anotada? Só vai, manda só vai. É isso aí. O problema é ser sincero, é falar da sua vida. Sim. Falar quem era você, o que você está acontecendo com você agora. É isso aí. Tem gente que esconde isso, fala, eu sempre fui crente. Não. E aí vocês casam e você vira pastor, então. Casamos, e aí quando a gente começou nesse período de namoro, nesses 2 anos, o nosso plano era casar com 1 ano de namoro, ela vir para o seminário fazer comigo o último ano, para ela ter uma bagagem teológica, e depois a gente ir para o ministério. Mas a minha sogra, ela é crente, mais ou menos. Não, ela é crente, minha sogra. Mais ou menos, mas é crente. Bom, hoje, ela é crente. Toma cuidado. Mas daquele jeito, tá ligado? Sabe aqueles crentes que é mais ou menos? Senhora, eu não tenho nada a ver com isso. Eu amo minha sogra, mas, cara, é difícil. E aí, na época, foi muito engraçado, porque eu fui com a minha mãe lá. Você contou, eu já... desculpa. Fui com a minha mãe lá para pedir ela em casamento. Né? Eu cheguei com a minha mãe, minha sogra e tal, pedi em casamento. Minha sogra falou assim, namorar pode, casar não. Ué. Achei que ela ia falar diferente. Por quê? 2 coisas. Primeiro que ela falou assim, primeiro que eu não quero que você case com esse pretinho. Né? Essa foi a primeira atitude. Né? Porque eu sou pretinho, não pode. E a segunda coisa, pastor. Pretinho e pastor, de jeito nenhum, né? Minha filha vai ser, os meus netos vão ser preto e pobre. Ela falava isso? E hoje ela não fala mais, né? Senhora, eu não tenho nada a ver com isso. Não fala da gente, mas de outras pessoas fala. Louco. De outras coisas Mas fala. ela te ama, assim? Não, hoje sim. Tá. Hoje sim. Hoje. 2022, hoje, depois de 20 anos de casado... Viu que é outra história, né? Mas é uma história longa, né? Minha sogra viveu péssimos casamentos, mesma coisa da minha mãe. Crente que sempre casou com incrédulo e sempre se arrebentou na vida. Então, além de ter o fato de ser pastor e negro... tinha o fato dela ter toda a repulsa por homem. Homem é quem abandona. Ela criou 3 filhos sozinha, os maridos abandonaram. Então, assim, uma série de fatores, né, que contribuíam com isso. Mas, enfim, aí eu falei, tudo bem, então pode namorar pode. Então, beleza. Ela não deixou a minha esposa vir para o seminário, falou, não, eu quero que ela termine a faculdade. Então, ficamos namorando esses 2 anos à distância. E assim que a gente terminou o seminário, eu terminei o seminário, ela terminou a faculdade, nós casamos. Então, casamos em 2002, dia 22/2/2002. Olha, tudo 2, numerologia completa. Domingo. 2/2. Cadeira, piada, por favor, tudo 2, piada. Né? Tem que falar que é 2 do... Não, nós casamos no dia 2/2 de 2002. 2/2/2002. Mas tirando 0 ali dá... 2/2/2002. Cadê? É isso aí. Cadê? 2/2/2002. Aí você casa Aí fomos para o ministério. Quando a gente foi para o ministério, eu queria ir para o campo missionário. E eu tinha um convite para ir para a MEAP. E, ao mesmo tempo, tinha o convite da minha igreja que eu fazia ministério final de semana, aqui em Jundiaí. E aí a minha esposa falou, não, eu num campo missionário não é para mim. Você conheceu ela no campo missionário? Exato. Viagem missionária é uma coisa, viver no campo é outra. Né? É isso aí. Isso é verdade, né? Viagem missionária, tu vai lá, a viagem lá missionária 2, 3 você conquista alguém, né? Fica lá 2, 3 dias e vem embora. Né? Ai, que saudade. Porque é punk, né? Você viver numa vila de pescador ribeirinho, no meio do nada, sem médico, sem... Né? Às vezes, naquela época, nem telefone tinha, né? Então, ela falou assim, não é para mim. Então, eu falei, tudo bem, vamos para o ministério. Então, fui para o ministério, fui ser pastor, né? E tô nessa de ser pastor há 20 até anos. Hoje. 20 anos. Desses 20 anos, fiquei 5 anos como pastor auxiliar, ajudando em igrejas, né? Como auxiliar, fui pastor de jovens, pastor de novos casados, pastor de casais, enfim, pastor auxiliar. Sim. Fiquei em 2 igrejas, 2 anos numa igreja, 3 anos numa outra, como pastor auxiliar.
E aí a gente foi assumir nosso primeiro ministério sozinhos no interior de São Paulo, numa cidade que fica 90 quilômetros de São Paulo, que foi a pior desgraça da nossa vida. Assim, tipo, achando que era a melhor coisa que aconteceu. Nossa, cara, foi terrível. Foi terrível. A igreja em si? Terrível, terrível. Pessoas? Cara, a igreja, eu nem sei se eu consigo chamar aquilo lá de igreja. Tá. Era cabuloso o bagulho. Ó, pra você ter noção, tinha as 3 meninas que cantavam no louvor, todas transavam com o namorado e era sabido, assim, da comunidade. E não falavam nada? Ninguém falava nada. Tá. A mulher, a filha do tesoureiro da igreja, ela era amante de um médico da cidade e abertamente amante. Não é tipo assim que é amante escondido. Não, eu fui lá um dia conversar com ela, eu falei, irmã, é membro da igreja, tá? Eu falei, irmã, fiquei sabendo que me disseram que a irmã tem um amante. Ela falou, tenho mesmo. Tenho mesmo. Como fosse tranquilo. Normal. Aí eu falei assim, nossa, irmão, mas por que isso, né? É ele que paga minhas contas. Se não é ele, eu não dou comida para minhas filhas. Meu marido é um vagabundo, sai com travesti, não sei o quê. Esse era o nível da igreja, só para você ter uma noção básica. A igreja era comandada... É daí para pior. A igreja era comandada por uma vice-presidente que batia no marido. Ué. O cara que era o ministro de música da igreja saiu na mão, no murro, com o próprio pai dele. Os dois não se falavam há 5 anos. Esse era o ministro de música da igreja. Bom, cara, realmente não dá para chamar de igreja. Era tudo assim. Não era, tipo, não estou exagerando. Nunca ouvi uma coisa dessa. Era isso. E era uma igreja pequena, tinha 50 pessoas. E dessas 50, 2 famílias praticamente. Então, assim, ali foi muito difícil. Ali foi punk. E eu falei, cara, eu preciso ensinar essas pessoas sobre disciplina. Preciso ensinar sobre tratar pecado, cara, porque assim não pode ficar. E essa é talvez a pior e a maior burrice que eu já fiz. Assim, né? Porque eu fui ensinar para os caras a tratar pecado, fiquei 6 meses, cancelei a escola dominical, a gente ficou focado o que a Bíblia fala sobre o pecado, o que a Bíblia fala sobre como se fosse evangelizar de novo. Exato. Né? E aí evangelizei a galera de novo e ensinei biblicamente. Cara, eu fazia exegese pública com a galera. Eu botava era aquele projetor, eu imprimia naquelas transparência o grego, ia fazendo estudinho, ó, essa palavra, dava o dicionário, abre aí, irmão, o dicionário. Lê aí o que a palavra significa. E aí, versículo por versículo. Cara, a gente lidou com todos os textos que falam sobre disciplina, sobre pecado e tal, não sei o quê. Mas tá. E aí, beleza, ensinando a galera. Aí chegou o momento, depois de 6 meses ensinando, e eu falei, entenderam? Entendemos. Eu falei, então agora nós vamos começar a tratar. Não vamos não. A igreja falou não? A igreja falou não. Não vai tratar ninguém não vai disciplinar ninguém não. Ué, então não entenderam. Aí eu falei, cara, mas eu estou aqui para fazer a palavra de Deus se cumprir. Eu tenho que seguir a Bíblia. Eu ensinei a Bíblia. Eu me lembro que foi a reunião que eu fui demitido, né? Chegou num ponto que me chamaram numa reunião. Quarta-feira para ir na igreja. Vem aqui. Chego lá, tem uma galera lá. Nós queremos que o senhor peça demissão. Porque nós não concordamos com o senhor. Aí eu falei assim, olha, até no mundo secular, quando alguém pede demissão, a empresa tem que apresentar uma justa causa. Mas vocês estão dizendo para mim que vocês não concordam comigo pelo que eu ensinei da Bíblia. Aí essa mulher que era presidente da igreja virou e falou assim, é isso mesmo, pastor, a mulher bocuda, aquelas barraqueiras, sabe? É isso mesmo, pastor, não concordamos e quer saber mais. Esse apóstolo Paulo aí é machista, não gosta de mulher, ele não deixa as mulheres falar na igreja. Começou a bater, cara, ela começou a criticar o apóstolo Paulo, começou a criticar a Bíblia. Nada, cara, muito louco, é surreal. Assim. E eu, cara, Paulinho de boa. Primeiro ministério sozinho, cara, eu ali olhando para aquela gente, eu falei assim, cara, o que está acontecendo aqui, cara? O que está acontecendo aqui, né? Eu não entendia, cara. Os caras estavam falando. E aí ela falou assim, e o senhor ensinou Bíblia mesmo, nenhum outro pastor que veio aqui ensinou Bíblia igual o senhor, mas nós não concordamos com o Paulo, não concordamos com o senhor e não queremos saber.
Concordamos com o Paulo. Cara. Caraca, nesse nível. Véio. Aí, mano, o marido dessa mulher veio pra cima de mim pra me bater. O cara era lutador, então. Veio pra me bater, cara. Veio pra cima e tal. Cara, deu até dó, um tiozinho, assim. Se eu batesse nele, meu Deus, matava o tio. Aí, enfim, saímos dessa igreja. Lógico. Só que, ao mesmo tempo, essa igreja difamou nosso nome na região inteira, né? Porque aí um sai ligando pro outro. Cidade pequena, Cidade pequena. E aí ficamos 2 anos sem ministério. 2 anos sem igreja. Foi um perrengue muito absurdo, assim, de passar necessidade mesmo, de não ter comida em casa. Sim, Deus supre, Deus cuida, mas é difícil. E nessa época você não tinha filho? Não, ainda não. Tá. Ainda não. E primeiro ministério, né, mano, sozinho, assim, saindo de... Que já é panca desse jeito, uma igreja, né? Que isso. Caí na cova dos leões ali, e não fui Daniel, não, os leões me devoraram. Foi fogo ali. Mas aí uma igreja lá da região nos amparou, nos acolheu, um pastor argentino que já faleceu até, pastor Aníbal Morínigo, grande amigo. Nunca ouvi falar. Nos acolheu, nos abraçou, cuidou da gente e chamou a gente para a igreja dele e falou, não, vem para cá. E me botou para dar aula e tal. E aí, nessa época, tinha uma galera da nossa igreja frequentando lá e dali a gente foi parar em Barueri. Então, esse pessoal que estava frequentando era de Barueri, a igreja de Barueri estava sem pastor, e aí nos chamou para Barueri, onde eu estou 15 anos. Então, estou há 15 anos lá em Barueri, na mesma igreja, e ali foi outra bucha de canhão. Bucha, mano. Barueri, se a outra igreja era ruim, a Barueri é pior. Louco. Tem histórias piores. E você pode falar porque você é pastor há 15 anos. Bem piores. Igreja de Barueri, não tem nada a ver com isso. Bem piores. Ali foi punk, cara. Mas hoje já é uma igreja mais centralizada. Mas graças a Deus, né, a igreja se renovou completamente. Eu sempre falo isso, eu implantei uma igreja dentro da igreja. Quando eu cheguei em Barueri, a igreja tinha umas 180 pessoas. Hoje a igreja deve ter umas 130. Das que estão hoje, deve ter 5 pessoas de quando eu cheguei. Praticamente foi uma nova igreja, foi replantar a igreja. Foi uma plantação de uma igreja dentro de uma igreja, de outra igreja. Certo. E hoje a igreja está bem pra caramba, a igreja está voando, a igreja madura, séria, bíblica, uma igreja muito boa. Que em breve vai ficar triste porque você vai embora, né? Essa é a loucura, né? O pessoal fala assim, porque roeu o osso, agora tem que comer a carne, né? No meu caso, eu ruí o osso e agora a carne vai ficar para outro comer, porque eu estou indo embora. Bom, vamos falar resumidamente isso, né? Você, então, pastor, vai pastorear, vai para o Uruguai, né? Sim. Como que vai ser isso? Lá eu não vou pastorear. Não vai pastorear, né? Tá. Quer dizer, eu vou pastorear, mas não igreja. Quem quiser assistir, tá aí, tá gravado, não tá? A pregação domingo aqui? Fica ao vivo? Tá gravado, mas a gente teve uns probleminhas técnicos, então... Que pena. Se alguém quiser saber, chama a gente no direct, dá um jeito. Entra lá no meu YouTube. Tá. Eu tenho o YouTube Creuze Santos. C-R-E-U-S-E. Santos. Creuze Santos, tá. Ou se você procurar no YouTube Quase Uruguaios, é o meu canal. Tá. Né? Quase Uruguaios. Procura lá. Quase Uruguaios, tá a gente lá. E lá a gente conta todo o processo de ida para o Uruguai, de como foi que aconteceu. Tem lá vários vídeos contando. Tem os nossos filhos falando sobre a sensação deles de ir para o Uruguai. Tá. A percepção deles do que está sendo esse chamado. Bacana. Tem a minha esposa falando. Pastor YouTuber. Tá lá. Isso aí. Tá lá. Tá tudo lá. Bom, eu estou extremamente presente na internet, né? YouTube, um meio de TikTok, comunicação, pô. Instagram, tô lá. Cara, eu acho que quando você vê no Antigo Testamento os profetas, os homens de Deus, o próprio apóstolo Paulo, quando ele chega em Atenas, a Bíblia diz que ele todo dia ia para a praça da cidade, certo? Hoje, se você for para a praça daqui de Atibaia e ficar falando de Jesus lá, ninguém vai te ouvir. Você é um louco. Porque não é isso, não funciona mais assim. A praça da cidade hoje é o Facebook, é o YouTube, é o local onde as pessoas estão, né? onde elas estão. Sim, onde elas vão buscar informação, conteúdo, tudo mais. Então ali tá lá, tá tudo lá, quem quiser ouvir, então. Sim. Então a gente vai para o Uruguai com uma missão chamada Teach Beyond,
que é uma missão teach, né, de ensino, professor. Né, então é voltada para o ensino. A gente vai lá para fazer parte de um processo da implantação de um seminário teológico, porque o Uruguai, a maioria dos líderes de igreja, pastores de igreja, não tem formação teológica, porque no Uruguai não tem muitos seminários teológicos e as oportunidades de estudar são muito difíceis. Você tem que ou vir para o Brasil, ou ir para a Argentina, ou sair de lá. E a gente quer que o uruguaio tenha um ensino de qualidade lá. Então, a gente está indo para implantar um seminário. E o meu projeto pessoal é para cuidar dos pastores, porque os pastores uruguaios estão destruídos, assim, muitos, né? Emocionalmente destruídos. É questão política, né? Que nem você disse, né? Eu não tinha uma visão dessa do Uruguai. Eu sempre tive uma visão de que o Uruguai era um país top, era um país de boa. Mas daí você traz para o lado, né, espiritual das coisas, né? O lado do cristão das coisas, você fala, caraca, destruído mesmo. É um país totalmente liberal. Ele é um país progressista completamente. Um país que... Primeiro aprovar maconha, primeiro aprovar aborto, casamento homossexual. Então, é um país... É como você ir, sei lá, para a Holanda, para a Suécia. Canadá está quase assim, Canadá, né? Você tem a política, a economia muito estável. O Uruguai é um país estável economicamente, não é um país... É um país que não tem miséria, que nem no Brasil. Não tem favela no Uruguai. Tem lugares pobres, mas não tem favela. Entendi. Existe vamos dizer assim, uma economia meio que social-democrata, ok. Segurança pública, ok. Saúde, razoável, ok. Todo mundo tem moradia, tem o seu carrinho, um carrinho velho caindo aos pedaços, mas o cara tem um meio de transporte dele, e consegue manter o básico da vida. Então é um país que economicamente é legal, mas na parte espiritual, naquilo que concerne a nós, né, como crentes, que olhamos não só isso, mas olhamos o que está além disso, que é a vida espiritual das pessoas, destruído, né? Índice de suicídio lá nas alturas, índice de alcoolismo nas alturas, dependência de drogas, começando cada vez mais agora, depois que liberou a maconha, mais ainda, criminalidade crescendo, porque liberou não só o consumo da maconha, liberou o plantio da maconha. Você pode ter uma fazenda de maconha no Uruguai. O que acontece? Os cartéis colombianos, paraguaios, cheios de dinheiro, estão chegando no Uruguai, comprando terra e plantando maconha. E aí vem junto com eles a criminalidade do tráfico de droga internacional. Sim. Então, isso está mudando. Então, eles estão colocando coisas dentro do país que vai, aos pouquinhos, prejudicar inclusive, aquilo que tem de bom no país. Né? Então, é um processo aí. Caraca. Então, a gente está indo para lá para isso, para cuidar das famílias dos pastores. Né? Então, a gente vai dar apoio espiritual. Nós vamos formar grupos pequenos de pastores. Quem conhece aí, tipo Gospel Coalition, Atos 29, City to City, que são organizações internacionais que ajudam pastores a terem famílias saudáveis, vidas espirituais saudáveis, não se suicidarem, porque o suicídio entre pastores é alto também. O Brasil começou, né? O Brasil já teve uma onda, né? Teve uma onda recente. Então, a gente está lá para isso, porque a gente acredita que você só vai ter uma igreja saudável no Uruguai, que possa alcançar o uruguaio se os pastores forem saudáveis. Se você não tem uma família que é referência de fé cristã dentro da liderança, você não vai ter uma igreja saudável e, consequentemente, você não vai alcançar o mundo perdido. Sim. Então, a gente quer fortalecer a igreja do Uruguai, que a igreja que já existe igreja lá, é pequenininho, 6% da população só, entre 6% e 7%, mas a gente quer que essa igreja seja saudável. Lembrando que desses 6% e 7%, 80% pentecostais e neopentecostais. Então, igrejas históricas, bíblicas, praticamente é quase que inexistente, é um grupo ínfimo assim, dentro da realidade do Uruguai. Então vai ser uma caminhada difícil, né? Difícil. É um processo difícil. O Uruguai é conhecido, historicamente, como cemitério de missionário.
Você falou, tudo que os caras tentaram fazer lá não consegue. Inclusive o pastor Alexandre estava falando no domingo, né, que ele procurou trabalhos evangelísticos no Uruguai e não encontrou. Porque realmente não encontra. É muito difícil. Agora, recentemente, de uns 10 anos para cá, tem umas 2 ou 3 igrejas que têm conseguido uma expressão um pouco maior entre os jovens. Porque as igrejas do Uruguai, de maneira geral, são minúsculas, 20, 15 pessoas, 10 pessoas e idosos. Ou seja, é uma igreja que está morrendo. Esses idosos vão morrendo e a igreja não tem jovens, vai morrer. Né? Então, de uns 10 anos para cá, surgiram umas 2, 3 propostas de plantação de igreja mais jovial que estão conseguindo crescer um pouquinho. Mas quando eu estou falando crescer um pouquinho, 50 pessoas, 80 pessoas, são trabalhos... que para começar, tá razoavelmente bom. Para um país que a média é de 15, você tem 80, 100, uma big church. Mas é interessante, porque a gente não... Eu, por exemplo, nunca parei para pesquisar sobre isso, no Uruguai. E aí você conhece pessoas, né? Então, que Deus te abençoe, né? Isso aí, muito, então, né? Estamos indo para Experiência de vida você tem. Então, falar, você sabe falar. Agora... E muito. Cara, obrigado. Tá ficando tarde. Gente, ele não mora aqui em Atibaia, mora em São Paulo, Barueri, na verdade. Exatamente, e ele veio aqui só para falar, então merece um like, merece mesmo. Vim de moto, na chuva. Chuva de bênçãos. Chuva de bênçãos. Cara, obrigado, de verdade. Tá? Alegria. Aquela câmera é sua. Deixa um recadinho lá para a família, para quem você quiser, para a Igreja de Barueri. Igreja de Barueri, quer chamar a gente? A gente tem um filme chamado Currículo Oculto, muito bom. Muito bom. Gente. Eu assisti um pedaço. Muito top. Chama a gente para a gente apresentar na igreja de vocês vão gostar. Muito legal. Bom, pode ir. Então é isso, galera. Acho que falar um pouco da minha vida, deixar um pouco da minha história e dizer que Deus é um Deus que muda histórias, mesmo as piores, as mais loucas. Deus é um Deus que faz, que acontece. E eu me lembro, só pensando no Uruguai, né, que esses dias eu fui para uma igreja, contei do Uruguai, da realidade do Uruguai, e aí um irmão virou e falou assim, pastor, você tem que mudar a sua estratégia. Esquece esse negócio de ganhar os jovens do Uruguai, que não tem jeito para eles mesmo, não. Isso aí é geração perdida, abortista, maconheiro, não vai conseguir, não. Começa com as crianças. Eu falei, não, irmão. Nossa. Você está falando com um maconheiro perdido, doidão, que Jesus restaurou. Então, sim, Deus pode fazer. Pode. Então, o testemunho fica aí. Pode não, vai, né? Vai fazer, ele age. Então, ore por nós. Coloca a gente diante do Senhor, para que Deus nos dê as estratégias corretas, esse período novo de adaptação, e o sustento, né? Porque a gente está num processo de levantar. Você está ouvindo aí, quer ser mantenedor. A gente não é tá fácil. Ele vai botar aí embaixo aí, na descrição do vídeo. Vai ter lá vai botar o site, né? Que você pode acessar o site lá para nos apoiar. Mas, financeiramente. Gente, importante mesmo isso. Não é para ele, não é para a família dele, não é para a igreja, é para o reino. Então, se você quer conhecer mais o trabalho dele, o canal no YouTube que ele falou. Instagram também. Instagram é Creuso Santos também. Pesquisa lá, tem bastante conteúdo, tá? Se você acha que a internet é coisa de Satanás, não é. É um meio de comunicação. Totalmente. Tá? O evangelho está sendo pregado lá. Quer conhecer mais ele? É isso, tá? Sim. Muito obrigado pela disposição. Muito obrigado. Quando você veio falar no domingo, eu já virei pro Jaime e falei assim, Jaime, já veio com ele, porque mano, o bagulho é louco. Então, obrigado de verdade. Legal. Tá? Tá bom. Que a gente possa... Até você ir para o Uruguai se encontrar mais vezes. Se Deus quiser. Né? Não off, assim, né? Se quer saber, seja meu amigo, que você vai ter muita gente para falar. Certo? Gente, deixa o like, certo? Valeu muito a pena esse papo. Passou um pouquinho do tempo, mas valeu muito a pena. Foi muito emocionante, confesso, tá? E que você possa ser... Que o Espírito Santo possa ter te incomodado, certo? Amém. É isso. Deixa os comentários, qualquer coisa, e é nóis. Até. Valeu.